E aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Na aula de hoje nós vamos determinar como que a gente consegue definir o domínio de uma função, tá bom? Então a matéria de hoje é domínio de uma função. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? Dizendo o que significa, gente, o domínio de uma função. Quais são os valores que compõem o domínio de uma função? São todos os valores de x. Certo? O que seria o contradomínio? Todos os valores de y. Certo? E o que seria a imagem da minha função? Os valores que são flechados por x, né? Os valores que estão relacionados com x pelo meio do diagrama de flechas. Lembra do diagrama de flechas? Então, os valores que são flechados ou relacionados, né, por x. Valores de y, tá, gente? Vou até colocar aqui. Valores de y que são flechados por x. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou determinar aqui, colocar aqui uma função bem grande, para determinar quais são todos os valores de x. Todos os valores, aqui eu vou fazer até uma correção, todos os valores possíveis, tá? Todos os valores possíveis de x, tá? Todos os valores possíveis de x. Porque também tem valores que não são possíveis, claro. Vamos lá. Aqui uma retrospectiva que nós já vimos na aula passada. Agora, eu vou colocar aqui uma função, tá? Uma função f de x, que é x ao quadrado menos 7x mais 8 sobre x ao quadrado menos 7 mais 5, que é mais 8, sobre x menos 8. Beleza? E eu quero descobrir o domínio da função. Quais são os valores de x que são possíveis? Tá? Por quê, gente? Essa função aí é uma função que tem a ver com equações fracionárias, né? Nós já vimos anteriormente. Equações fracionárias que possuem, né, o denominador da fração tem uma incógnita, né, tem valor de x. Então, eu sei que toda fração, gente, o que tem que acontecer com toda fração? A única restrição da fração é que o denominador seja diferente de zero. Existe fração com denominador zero? Não. Não existe. Então, a única restrição que eu tenho no meu domínio é que o meu denominador tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, mas quem é o meu denominador? É essa equação aqui, ó. X menos 8. Então, eu tenho que x menos 8 é igual, ou melhor, diferente, tem que ser diferente de zero. Quando eu passar o 8 para o outro lado, ele vai passar o quê? Positivo, né? Então, x, gente, tem que ser diferente de 8 para esse domínio aqui valer. Tá bom? Essa é uma função, né, determinada nos reais, tudo bem? Então, todos os números são possíveis, menos 8. Beleza? Se eu colocar o 8 aqui, vai até aparecer um número qualquer, mas aqui vai dar 0. E isso não pode acontecer. Então, gente, o meu domínio, de D, né? Domínio da função, a gente escreve assim, ó. Domínio de f, 2 pontos, tá? Aí eu vou colocar, abre chaves, tá? Que x pertence aos reais, ao conjunto dos números reais, uma barra, significando tal que o x tem que ser diferente de 8.
para isso aqui valer. Tá bom? Esse aqui é o meu domínio. Simples assim, né? Muito fácil, né? Muito fácil. Beleza? Agora um outro exemplo. Vou chamar a função de, em vez de ser F, vou chamar de G. G de x igual a raiz quarta 2x menos 6. Gente, o que tem aqui? O que tem aqui? Uma raiz, né? É uma raiz que eu tenho aqui, tudo bem? E o qual é a principal restrição da raiz? Vocês, né, só conhecem raiz positiva, tá? Todas as raízes, gente, elas obrigatoriamente, toda raiz real tem que ser o quê? Positiva, né? Maior ou igual a zero. Pode valer zero, mas a condição é que seja positiva, tá? Ou seja, tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, beleza? E aí, o termo que está aqui dentro tem que ser o quê? Positivo também. Tranquilo? Então, seria 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? E aí, eu vou fazer aqui resolver essa equação. Isso aqui para mim é uma equação normal, apesar de ter o sinal aqui de desigualdade. Beleza? É uma equação normal. O modo de resolver, claro. 2x maior ou igual que 6, né? Porque aqui está negativo, passa para o lado positivo. E aí ficou 2x, esse 2 aqui eu vou passar para o lado dividindo. Fica x maior ou igual que 6, dividido por 2, que dá quanto? 3. Então x tem que ser maior ou igual a 3 para essa função valer. Tá? Então quais são os valores tão possíveis que eu posso colocar ali? 3, 4, 5, 5,5, 5,8, 5,9, 5,95, 5,96 e assim vai. Beleza? Então, se eu colocar 0 aqui, 2 vezes 0, 0. 0 menos 6. Raiz quarta de menos 6. Existe raiz de número negativo? Não existe raiz real de número negativo. Beleza? Então, como é que eu vou reescrever aqui o meu domínio? Domínio de f. Ó a nomenclatura. Aí, 2 pontos, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Beleza, gente? Simplesinha essa matéria, bem tranquila, para determinar o domínio da minha função. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar gráficos de funções. Tá? Vocês já viram gráficos, certo? Provavelmente vocês já viram um gráfico aí no 7º ano, no 8º ano, tá bom? Como é que eu vou construir o gráfico? Né? Eu tenho que pensar nos pares ordenados, certo? Um valor de x e um valor de y, para poder colocar no meu plano cartesiano, tá? Então vamos lá, vamos construir gráficos. Construir gráficos. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função qualquer aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Tá? Como é que eu vou determinar, né, o gráfico dessa função? Isso aqui, gente, já estou dando uma palhinha para vocês sobre função afim, tá? Que é a função do primeiro grau, beleza? Que é o próximo assunto que a gente vai ver. Função afim ou função do primeiro grau, na aula de amanhã, beleza? Mas já estou dando uma palhinha aqui para vocês, tá? Essa daqui é uma função afim, tá? Que é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho aqui o coeficiente valendo 1, o coeficiente da minha letra, o maior coeficiente valendo 1, beleza? Então por isso que é uma função do primeiro grau, tá? Se fosse uma função do segundo grau, esse coeficiente aqui não seria 1, seria 2, né? 2x ao quadrado, nós já vimos, né, a equação do segundo grau, beleza? Então, como é que eu vou determinar o gráfico dessa função aqui, tá? Essa é uma função que é uma chamada função crescente. Por quê? A função afim tem que ter essa cara aqui, ó. F de x igual a x mais b. Tudo bem? Tem que ter essa cara aqui, ax mais b. Isso vocês já viram. Já viram isso, beleza?
E aqui eu tenho o coeficiente A, né, que vale 2, e o coeficiente B, que vale 1. Beleza? Tranquilo? Então já estou falando de função afim com vocês. Função do primeiro grau. Já estou falando com vocês já. Não estou falando uma palhinha, não. Já estou dando a aula. Me antecipando. Beleza? Então aqui ó, eu tenho o A valendo 2 e o B valendo 1. Quando o A, gente, for positivo, tá? A minha função ela é crescente. Tá bom? Ou seja, ela vai crescer. Né? Toda a vida. Tá bom? E o gráfico dessa função é uma reta. Tá? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Tá? E nesse caso, né, uma reta com A valendo um A positivo é uma reta crescente. Se o A, gente, for negativo, eu tenho uma função decrescente. Vou dar um outro exemplo aqui, tá, de função decrescente. Beleza? Mas nesse caso aqui o A vale quanto? Vale 2. Então é uma função crescente. Beleza? É uma função crescente. Tá? Agora, como é que eu vou colocar os meus valores no gráfico? A gente quase não falou do B, né, coitado? O B ele é sozinho. O A, gente, ele é chamado de coeficiente angular. Tá? É ele que vai determinar se a reta ela é crescente, uma reta assim, por exemplo, crescente, ou uma reta decrescente, assim, por exemplo. Tá bom? É o A que vai determinar isso. Agora, o que o B vai fazer? O B, gente, ele vai ser o ponto que vai tocar o eixo Y do meu gráfico, tá? O A, eu vou até colocar aqui, ó, o A maior que 0, reta crescente, ou eu vou colocar função crescente, vai ficar melhor. Função crescente, o A menor que 0, eu tenho uma função decrescente. E o B, gente, ele vai tocar, é o ponto, deixa eu escrever aqui, ponto que toca o eixo Y, tá? Então o B aqui nessa função vale quanto? O B vale 1, né? O B eu tenho que estar sozinho. Então, obrigatoriamente, eu já sei que essa função vai ter que passar por esse ponto aqui, ó, pelo ponto 1. Beleza? Tranquilo, gente? E aí, vamos lá. Como é que eu vou determinar o valor de x? Porque, gente, para construir um gráfico, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Um ponto eu já achei, que é o ponto no y. Agora eu vou ter que achar o ponto no x. Beleza? Provavelmente, como a função é crescente, eu sei que vai ser uma reta assim, ó. Crescente. Eu não posso colocar uma reta assim, porque uma reta assim é uma reta decrescente. Por quê? Conforme for passando o valor do x, você consegue perceber que a função está aumentando? Olha só. Vamos supor que o x seja esse valor aqui, ó. Bati no gráfico e bati no y. Tá aqui um valor de y. Se o valor de x estiver aqui, o que vai acontecer com o y? Vai crescer, ó. y1, y2. Você percebe que esse y aqui é maior que esse. Né? Chegou aqui, aí que eu vou falar agora desse ponto que eu quero descobrir, tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui o valor do x, eu já vou ter um y bem maior, tá bom? Então, por que a função é crescente? Por que essa reta aqui é crescente? Conforme o x está andando, está caminhando para frente, ou melhor, para a direita, né? O que está acontecendo aqui? O valor do meu y está aumentando. Olha aí. Por isso que a função é chamada crescente. Tá? Porque se o x aumenta, o y também aumenta, tá bom? A função é decrescente como? Por quê? Quando o x aumenta, o y diminui. Perceberam a diferença? Eu vou dar aqui também um outro exemplo de uma função decrescente. Mas primeiro vamos terminar aqui. Tá? Como é que eu vou descobrir, gente, esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o chamado raiz da função.
tá? É a chamada raiz da função, tá? Esse ponto aqui, a raiz, é o valor de x, tá? Eu vou até escrever aqui, o valor de x para que y seja igual a zero. Quando eu zerar o y, eu vou encontrar o valor de x. Esse valor de x é o valor da raiz. E é isso que eu vou fazer nessa equação aqui, tá? F de x, cara, f de x, isso aqui, é a mesma coisa que y. Y é igual a... Vou até escrever aqui embaixo, já tem negócio. Y é igual a x mais b. Tem que ter essa cara aqui. E eu sei que f de x é igual a y, tá? Então, para achar esse ponto aqui, que é o ponto da raiz, eu vou ter que zerar o meu y, tá? Então, ó, seguindo aqui a seta, vou fazer aqui embaixo. O y eu vou zerar. Zero é igual ao quê? 2x mais 1, tá? E, gente, é importante, né? O ponto de encontro aqui de x e y é o ponto zero, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui fazendo essa equação, né? Boba. Uma linha de fazer. O 1 passa para o outro lado, vai ficar negativo, né? Ficou menos 1 igual a 2x. E esse 2 aqui passa para o outro lado dividindo. Menos 1 sobre 2 é igual a x. Ó, aqui, ó. Já achei o valor da minha raiz. Menos meio, tá bom? Então esse ponto aqui do meu gráfico vai valer menos meio. Olha aí. Pronto. Minha função é essa. Agora é só fazer, né? Mas tipo, se você quiser, você pode fazer, colocar mais pontos, tá bom? Eu posso pedir mais pontos. Sabe por quê? Porque aqui eu não determinei o domínio. Eu não falei domínio, tá? Eu só pedi para construir o gráfico. E eu sei que para construir o gráfico eu preciso de 2 pontos, beleza? E como aqui, né, eu não dei o domínio, eu não me privei, né, de valor de x, tá? Eu calculei os 2 pontos que eu queria e fiz o gráfico, tá bom? Mas, se por um acaso eu desse o domínio, por exemplo, construa o gráfico da função para esses valores de x. Aí eu vou colocar o domínio. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seria muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Por quê? Porque aqui ele me deu o valor de x. Eu sei, gente, que o domínio são os valores de quem? De x. Tá bom? Então, na própria função, eu vou colocar f de 0, substituir por 0, né? Vou usar cada valor do domínio e substituir o valor aqui. Ficaria 2 vezes 0 mais 1, dá quanto? 2 vezes 0, 2. 2 mais 1, 1. Olha só. Percebeu, gente, que o B é justamente o valor que toca o eixo Y? Esse valor aqui, gente, é justamente o valor de Y quando o x for igual a 0. Tá bom? Enquanto esse ponto aqui, o meu Y vale 0, nesse ponto aqui o meu x vale 0. Beleza? É uma coisa que complementa a outra. Tá? Então, é isso. Vamos agora para o próximo, né? Para os próximos números. F de 1, quando x valer 1, 2 vezes 1 mais 1, 2 vezes 1 é 2, 2 com mais 1, 3. Então, gente, quando x aqui valer 1, ó, 1, o meu y aqui vale 3. Então, ó, já tem um outro ponto aqui do meu gráfico, um terceiro ponto. X valendo 1 e o y valendo 3. Olha aí, tá? E assim vai, né? E assim tá indo. X valendo f de 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. E assim vai. Tranquilo, gente? Para você... Quando te der o domínio, vai ser muito mais fácil. Porque você já vai ter valores para você trabalhar. Você não vai ter que fazer tanta conta. Beleza? Então é isso. É uma função crescente, tá? Que toca no eixo, né? Que tem 2 pontos, né? Tocando um no eixo x e outro no eixo y. E eu tenho uma raiz aí negativa, né? Um valor que zera a minha função. Esse valor aqui é o valor que zera a função, tá bom? E aí vamos lá. Vamos agora para um outro exemplo, como prometido, tá? Como prometido, com funções, agora uma função decrescente. Uma função, sei lá, h de x. Tá? Seria menos 2x mais 5. Tá?
Como é que eu vou fazer o gráfico dessa função? Eu dei domínio, não falei nada do domínio. Então, eu posso determinar pelo próprio conhecimento de função afim. Eu sei que toda função afim tem que ter essa cara aqui, ó, y igual a ax mais b, né? Toda função é uma relação entre x e y, beleza? E aí, vamos lá. Quanto que vale o a aqui, gente? O a é sempre o número que está junto do x, que vale quanto? Menos 2. O a vale menos 2, tá, gente? E o b? Vale quanto? O b vale 5. O que isso está querendo me dizer? O que essas duas informações, o que esses dois números me dizem? Me dizem que, desculpa, a função é decrescente, tá? Por que decrescente, professor? Porque o valor do meu a é negativo, tá? Se o valor do meu a é negativo, a função é decrescente. Isso quer dizer que, conforme o x está aumentando, o meu y está diminuindo, tá bom? No outro exemplo, o que eu fiz? O x estava aumentando, né? Estava indo 0, depois 1, depois 2, lá no exemplo anterior. E aí, começou a aumentar, né? 1, 3, 5. O y também aumentou. Se o valor de x aumentou e o y aumentou também, a função ela é crescente. Mas nesse caso aqui é o contrário, tá? O x vai aumentar e o y vai diminuir, tá bom? E eu já tenho aqui o meu ponto y, né? Y igual a 5. Já que o b vale 5, o y também vale 5, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto aqui já é um ponto no meu gráfico, tá bom? Como a função é decrescente, eu já posso esboçar que ele vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Eu não estou me preocupando muito com escala não, tá bom? Mas vão ter problemas que a escala vai ser importante. Por isso eu preciso que vocês façam um gráfico direitinho. Mas aqui, eu só quero um esboço do gráfico, tá bom? Ou seja, eu quero que vocês descubram esse ponto aqui e esse ponto aqui também. Beleza? Vamos lá. Para descobrir esse ponto aqui é a minha raiz, da minha função, tá bom? E como é que eu calculo a raiz da função, gente? É simplesmente zerar a minha função. Ou seja, é esse valor aqui, ó, menos 2x mais 5, que é a minha função, eu tenho que zerá-la, tá bom? O meu y tem que valer 0, beleza? Para fazer agora a conta é simples, né? Só passar o x para o outro lado, número para o outro, vai ficar o quê? 5 igual a 2x, né? Porque o 2x está negativo, passou para o lado positivo. E esse 2 aqui está multiplicando, não tá? Passa para o outro lado, dividindo. 5 dividido por 2, isso é igual a x. Beleza? 5 meios. Ou, se você quiser aproximar, isso aqui é exatamente igual a 2,5. Tá? Então aqui, por isso que eu falei para tanto para escala. 1, 2, 3. 2,5 está exatamente no meio, né? Entre 2 e 3. Beleza? Então, aqui vale 5 sobre 2, tá? E aí minha função está aí. O esboço do meu gráfico. Beleza, gente? Agora, se eu determinasse o domínio, estou fazendo a mesma coisa. Vou determinar agora o domínio, determinei um domínio para minha função, tá? Mas olha, gente, vocês podem determinar o domínio que vocês quiserem, tá? Os números que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Mas eu sugiro que vocês coloquem, peguem números próximos. Por exemplo, menos 1, 0 e 1. Aqui você já vai ter 3 pontos, tá? Um domínio que vocês podem pensar, tá? Agora, um outro domínio. Menos 2, 1, 0, 1 e 2. Aqui você já vai ter 5 pontos, tá? Porque eu sei que tem que ter no mínimo 2, beleza? Esses dois aqui eu descobri por quê? Pela forma da função afim. Mas eu posso pensar em um domínio, né? Eu posso pensar em um domínio que facilite a minha conta, tá bom? Vou chamar aqui, ó, só que o problema é que eu tenho que fazer 3 contas, né? Ó, x vale isso, x vale isso, x vale isso, tá bom? Não ficou muito bom isso aqui não. Né? X. Coloca o x aqui, beleza? Então vamos lá. Eu sei que quando x for igual a menos 1, quanto vai valer o y aqui na minha função?
x valendo menos 1 aqui, eu vou ter menos 2 vezes menos 1, mais 5. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Mais 5 que dá 7. Então quando o x for menos 1, o meu y vale 7. Beleza? Vai estar lá em cima, ó. Vou aumentar aqui o valor do y. 6, 7. Vou até fazer de menos 1. Olha aqui. Tem um ponto. Tá? E quando o x for igual a 0? Mas já sabemos, né? Quando o x for igual a 0, o y vale 5. É ou não é? Olha só, não está diminuindo, gente? Primeiro dá 7, depois foi para 5. Se eu colocar aqui ó, o y valendo 1, provavelmente o x vai valer quanto? No gráfico está quase 3, né? Vamos ver. X igual a 1. Substituir aqui o x. Né? Menos 2 vezes 1, mais 5. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 5 dá exatamente 3. Olha aí. Tipo, a escala aqui ficou certinha, entendeu? Mas é porque eu fazia isso muito quando eu tinha a idade de vocês. Eu fazia muito isso. E a gente já começa a acostumar, entendeu? Com a escala direitinho, como fazer. Beleza? Então, aqui ó, deu 3. Tá? Tem um outro ponto no meu gráfico. Ó. Tem um ponto, que é o ponto menos 1, 7. Tem um outro ponto, que é o 0 e 5. E tem um terceiro ponto, que é 1 e 3. Beleza? Tem aqui 3 pontos determinados aqui no gráfico. Beleza? Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos aí. Complementei muito meu gráfico, tá bom? Mas tipo, eu poderia só colocar com esses 3 pontos aqui, ó. Menos 1, 7, 0, 5 e 1, 3, que eu acabei de achar aqui, supondo um domínio, tá bom? Eu pensei aqui num domínio, pensei em valores de x, que aí eu vou substituir na minha função, que eu vou achar valores de y. Beleza, gente? Então é isso. Basicamente, função afim é isso aqui, função do primeiro grau, beleza? E eu quero que vocês copiem essas partes no caderno, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês falarem comigo, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês. E na aula que vem, como eu já falei de função afim, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Seja exercício da parte inicial de funções e também exercício sobre função afim, beleza, gente? Então é isso. Tenham todos aí um bom dia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês falarem comigo, beleza? Que eu vou estar à disposição de vocês. E é isso, tá? Valeu, gente!